Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas! Os próximos capítulos da novela Amor Perfeito. Mas antes, se vocês quiserem receber notícia, resumo e saber de tudo que vai acontecer da sua novela favorita, sugiro que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e acione a notificação. Sabe por quê? Porque quando eu te publicar vídeos novos aqui no canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos ao que interessa. Maré foi prejudicada por Gilda. Isso porque Gilda ligou para o bispo avisando que tinha uma mulher morando na Irmandade. Uma mulher ainda que estava respondendo por um crime que ela não cometeu, que foi pela morte de Leonel. Bom, e a gente sabe que foi a própria Gilda, mas ela disse que era Maré. Enfim, e aí os freires e os padres resolveram acatar a ordem do bispo, que era tirar Maré de lá. Bom, consequentemente, o Marcelino acabou ali ficando muito irritado e pegou e levou uma picada de escorpião. E aí, gente, ele ficou mal no hospital, ficou muito mal, delirando, tendo febre. E o medicamento que Orlando estava aplicando na criança nada surtia efeito. Consequentemente, tendo ali uma complicação muito grave para ele. Mas graças a um milagre que fez com que a vida de Marcelino não fosse ceifada. Marcelino sobreviveu, gente. Foi isso mesmo. E aí, voltou para casa. No capítulo que foi ao hoje, a gente viu ele voltando para casa. E agora Gilda teve que sair da casa da Irmandade, é isso mesmo. Marcelino foi para a escola normalmente, um novo dia, um novo ares, enfim. Mas Maré teve que ir para casa de Júlio, assim como foi combinado. Inclusive, essa cena aqui que eu estou descrevendo foi muito criticada. Isso porque Júlio tinha falado para Maré que o juiz poderia ver ela indo morar com Orlando, porque ela poderia ter sua honra ali questionada, ter seu caráter questionado, porque ela poderia estar indo morar com o namorado e o namorado só é um namorado, não é casado, e poderia ser mal visto isso na corte. A corte não poderia gostar. E Júlio não, Júlio já tem a namorada dele e Júlio mora com a mãe e o juiz, a corte não poderia ver isso como algo ruim. Bom, isso foi muito criticado porque, digamos de passagem, era para ser pior ainda se ela fosse morar com o Júlio, porque Júlio tem uma namorada. E uma pessoa vai morar na casa de outra pessoa que tem uma namorada, piorou a situação. Enfim, mas aí ela foi, porque a escritora resolveu escrever a novela assim. Ela foi. No capítulo que foi ao ar hoje, a gente viu Maré indo para casa de Júlio. Bom, e lá ela foi bem recebida a priori. Bom, e ela ficou com o quarto de Júlio, Júlio foi dormir na sala. Tudo bem, noite passa, dia passa, e aí, um belo dia, Maré tá dormindo lá no quarto de Júlio, né? Porque ele cedeu o quarto e ele foi dormir na sala. No meio da noite, Júlio aparece e tenta beijar Maré. E Maré se assusta, fala que não, que ele tá confundindo as coisas e que ela tem namorado e etc e tal. No dia seguinte, Maré conta tudo para Orlando. Orlando fica com muita raiva e vai tirar satisfação com Júlio. Júlio pega e fala que fez isso porque gosta de Maré e ele não tem nada a ver com isso, porque agora a Maré tá morando com ele. Orlando ficou com muita raiva e deu um soco na cara dele. Albuquerque, que estava passando na hora e viu aquela situação, prenderam os dois, já que os dois começaram a brigar, dando um soco um no outro. Na delegacia, Orlando foi questionado qual foi o motivo da briga, assim como o Júlio. Orlando foi e explicou de início por início. E aí, gente, os dois comeu a noite de chilindró e o Albuquerque perguntou para Orlando se ele tinha como provar essa afirmação que ele estava acusando, que ele estava alegando contra Júlio.
Ele falou que tinha e que ia falar com Maré. Se Maré quisesse denunciar, ele ia levar Maré lá. Enfim, os dois foram liberados no dia seguinte. Bom, lembrando que nesse tempo a lei era mais falha que hoje, né? Ainda a lei é falha, mas nesse tempo aí era muito mais falha porque, digamos que precisaria nesses casos aí da vítima para confirmar a história de Orlando. Hoje em dia, só uma denúncia dessa não precisava nem da vítima, agravaria o caso dele e a vítima seria só um detalhe. Enfim, talvez eu não entendo muito de justiça não, mas talvez nessas condições é uma palavra dele sem uma vítima, que ele não foi vítima, que ele está defendendo uma pessoa, enfim, cara, ele não tem nenhuma prova. Então acho que também ia ser meio complicado. Precisa de realmente Maré aí para complicar a vida de Júlio. Que eu creio que Maré acho que vai pensar duas vezes antes de denunciar Júlio pelo fato de Júlio estar ajudando ela. Mas, porém, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nem não, gente, porque tá te ajudando, a gente vai ter que fechar os olhos e ver o errado e não apontar o dedo. Enfim, cara, é muito complexo aí essa condição que Maré tá morando na casa de Júlio. E eu achei completamente errado essa atitude de Júlio. Maré tá morando lá, não é dona dele, mesmo se ele fosse casado, não é assim que funcionam as coisas. Os dois são amigos, né, entre aspas, porque a amizade de verdade não faz isso. E ele tá confundindo muitas coisas, né? Tanto que a mãe dele em seguida falou: Júlio, você não pode confundir as coisas. Maré e Orlando estão namorando. Você tem namorada, Júlio. Isso não se faz. Maré tá aqui, mas Maré tá aqui como hóspede, não como sua namorada. Enfim, ele confundiu geral aí, cara. Foi um mó feião, velho, que ele fez. Enfim, eu acho que nessa época também não tinha nenhuma lei mais rigorosa em relação a isso. Eu queria muito que ele parasse na cadeia por esse tal desse motivo, mas só a porrada que Orlando deu nele já lavou aqui a alma de milhões de brasileiras e brasileiros que passam por isso diariamente. E eu acho que foi pouco a porrada que ele recebeu. Bom, o que me deixou chateado é que foi Orlando também parou na cadeia, né? Junto com esse traste. Mas enfim, gostei muito. Eu vou ficando por aqui. Eu queria saber se vocês fariam o que no lugar de Orlando como namorado de uma pessoa que sofre o que Maré sofreu na mão de um suposto amigo, entre aspas, né? Que a amizade não é essa, assim. Então, assim, vocês fariam o que no lugar de Orlando? Denunciaria para a polícia? Bateria nele? Bom, lembrando que eu nunca sou a favor da violência, tá certo? Mas eu vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e acione a notificação. Até o próximo vídeo.